Está começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso e Bracem Bio. Reprodução equina é tema do Agronegócio Podcast dessa semana e para falar sobre isso, olha, antes de chamar os nossos dois convidados, eu confesso que eu estou no meio do cavalo há muito tempo, mas eu fiquei impressionado com a evolução que a tecnologia em reprodução equina cresceu em pouco tempo. Enfim, vou deixar para esses dois craques aqui falarem sobre esse assunto. Eu só sou o condutor e é bom poder aprender. Eu estou aqui com os responsáveis pelo laboratório In Vitro Equinos. Eu estou com a Perla e com José Henrique. Que, ó, gente, vocês não têm noção do que a gente vai conversar a partir de agora. Vou pedir primeiro para vocês se apresentarem. Primeiro a Perla. Se apresenta para o pessoal do Agronegócio Podcast, Perla, por favor. Obrigada, Valfredo. Um prazer estar aqui, bater um papo, trazer um Prazer pouquinho mais nosso. de informação. Eu sempre sou uma fã dos podcasts, que eu acho que democratizou o conhecimento, o acesso Verdade. a informações que antes ficavam tão enclausuradas, né? Verdade. Bom, eu sou veterinária de formação. Decidi fazer veterinária por conta da ligação dos meus pais com gado de leite, nada a ver com cavalo. E durante a faculdade, meu caminho se desviou um pouquinho e fui realmente me encantando com a área do cavalo, mais especialmente com a reprodução equina. E aí eu fui estagiar com reprodução equina, me casei com um veterinário que foi o pioneiro em transferência de embriões no Brasil na área de cavalos. Que bacana. Depois estive à frente de uma central de reprodução equina, até o momento onde uma empresa de Mojimirim, chamada In Vitro Brasil S.A., me convidou a fazer parte de um projeto inusitado na época. E aí, desde então, eu passei a fazer parte da In Vitro e ter um olhar não só mais como veterinária, mas também como gestora, como empresário, como empreendedora, enfim. Eu acho que eu ganhei muito nessa entrada em relação a essas novas habilidades. Que bacana, legal. Henrique, por favor, se apresenta para o nosso público. Obrigado, Valfredo, pelo convite. É uma honra estar aqui. Como a Perla falou, é muito satisfatório ter a oportunidade de compartilhar um pouco da história, né? Tem muita história aí para trás para ser contada. E, bom, eu sou veterinário, venho de família de produtores de leite, tanto do lado na linhagem materna e paterna, são produtores de leite, né? Então, fui fazer faculdade em Jaboticabal e queria trabalhar com reprodução, com biotecnologia. No primeiro ano, fui bater na porta lá do departamento de reprodução e já recebi um não. Falei, não, isso aqui é só a partir do terceiro ano. Mas lá na embriologia, eles estão aceitando estagiário. Eu fui lá e tinha um projeto de embrião de pacu. Fui eu trabalhar com reprodução de pacu. Peixe. Meu A Deus. ideia era tentar descobrir por que o pacu em cativeiro não reproduzia e o outro reproduzia, enfim. Tava eu lá esperando a oportunidade, Me dá alguma coisa que eu vou aproveitar. De ir para reprodução. Aí, no segundo, no terceiro ano, consegui passar para reprodução, fiz estágio lá durante 3 anos, trabalhava com embrião de camundongo, embrião de tudo. Na época, a fertilização in vitro em bovinos não existia. A gente estava tentando fazer, né? Então, ia no abatedouro, pegava 500 ossos, trazia, maturava 10 e de vez em quando produzia uma mola, era um milagre, vamos transferir. E aí não emprenhava, foi uma novela, né? Então, isso foi a graduação. Eu estou falando de que época? E eu graduei em 93. Eu não né? conto. Então, Nossa. de 88 a 93. Meu Deus do céu. Aí formei, vim trabalhar numa fazenda em Mojimirim. Então, estou aqui há 34 anos já trabalhando no mesmo lugar, né? Trabalhei como veterinário do rebanho leiteiro, da fazenda, né? Com o Totoporto. E aí apareceu uma oportunidade no Canadá de aprender a técnica de fertilização in vitro. E aí eu fui, passei 2 anos no Canadá. Eu digo 3 invernos, né? Depois do terceiro inverno a gente não aguenta. Não aguenta mais, volta. E voltamos para montar a empresa junto com o Totó, né? Da fazenda São Francisco. Montamos a in vitro, a princípio para atender a fazenda dele, que tinha um rebanho de holandês. Só vamos usar um pouco de tecnologia de embrião aqui interno na fazenda.
Aí ele falou, eu tenho um amigo... Nessa época era uma coisa assim, ainda era novidade. Vocês estavam trazendo para cá uma novidade. Ou já tinha gente fazendo? Já tinha uns 2 ou 3 laboratórios começando, né? Mas ainda era começo, né? Era assim, não bem tava... começo. E a maioria trouxe a mesma técnica do Canadá, desse mesmo professor. Era um brasileiro que dava aula lá, ainda dá aula lá, eu acredito. Olha só, cara. E aí ensinou um monte de gente. Brasileiro é... Né, e montou várias empresas na época, né? E aí o Totó conhecia vários amigos, criadores de Nelore. Não, vamos oferecer então para o seu Carlos Viacava. Né? E ele virou sócio da empresa, né? O irmão dele criava canchina, então vamos oferecer para o meu irmão também, né? Que legal. E aí a gente foi oferecendo mais para o mercado. A empresa de 2000 a 2005 ficou com um laboratório só dentro da fazenda, atendendo o mercado mais regional. 2005 a gente já viu que tinha know-how para poder expandir. Abrimos uma filial em Goiânia, depois veio o Acre, aí veio Xinguara, e aí foi expandindo. Até então nós estamos falando de que tecnologia de reprodução? Aí é a produção in vitro de embriões, né? A FIV. Já é a chamada fertilização in vitro. Essa empresa que... Tá. Até então, o mercado já utilizava... Porque essa é uma curiosidade. Eu vou pedir para vocês... falando ainda em reprodução, a gente vai poder falar muito do laboratório, mas tirando algumas curiosidades minhas. A reprodução, tanto bovina quanto equina, ela sofreu uma evolução num prazo muito curto de tempo. Claro, por conta das novas tecnologias, né? Os novos modelos de reprodução. A gente consegue contar isso aí? Quando veio a FIV, o Brasil já utilizava a transferência, já utilizava outros processos? Como é que... Sim, o Brasil, na verdade, ele é referência em biotecnologia da reprodução animal, né? Então, é o país que mais transfere embrião de fertilização in vitro em bovinos. Hoje é o país que mais produz embrião de ICSI, né? O embrião in vitro de equinos. Né? Então, o brasileiro é quando a gente fala ICSI, é a fertilização in vitro em equinos. Exato. Ah, bacana. Eu já ouvi esse termo algumas vezes, eu fiquei batendo pino. Eu falei, o que é isso? O que é isso? O termo ICSI, que é uma injeção de espermatozoide dentro do óvulo, é exatamente a técnica que se usa em humanos. Então, casais com algum desafio para terem bebês utilizam a fertilização in vitro, que é mais popularmente conhecida, mas a técnica é a ICSI, que é a mesma que a gente usa em cavalos. Sim. Então, cavalo e humano é mais parecido, usa a ICSI. E bovinos já usa a fertilização in vitro. Você coloca lá no meio de cultivo o espermatozoide e o óvulo, ele faz o trabalho, ele fertiliza sozinho. O cavalo já não faz. A gente tem que pegar, colocar um espermatozoide, colocar dentro e aí ele vai fertilizar o óvulo. Né? Por isso que chama ICSI. Eu me lembro, né, em algumas ocasiões eu tive contato, né, com a reprodução assim, bovina, equina, até por conta da televisão, e eu me recordo que era um desafio. Né? A reprodução bovina ela era mais fácil. A vaca você conseguia coletar, né? Aspirar muito mais ócitos. Tá certo? Me corrija, se eu dou meus pinotes aqui errado aqui, vocês podem me corrigir, por favor. Já com equino, não. Com cavalo era muito mais difícil. E agora a gente está vendo que é possível, né? Que bacana. Mas pode continuar, eu te bloqueei. Ela ainda é um pouco mais difícil, toma mais tempo para você treinar a pessoa, para aspirar uma égua. É mais delicado um pouco. E para fazer a ICSI toma muito mais tempo para ensinar o técnico, né, do que em bovinos, que é mais simples. Mas enfim, voltando, em 2005 começamos a expandir, e aí daqui a pouco montamos uma filial... Já era in vitro? In vitro Brasil. In vitro Brasil. Certo. Montamos uma filial na Colômbia e aí resolvemos abrir o processo de franquias, ou seja, dar o acesso à nossa tecnologia para outros laboratórios. Né? Perfeito. Aí nessa modalidade de franquia crescemos muito aí com Panamá, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina e praticamente todos os países da América do Sul tinham um laboratório usando a nossa tecnologia. Né? Gente, eu vou abrir um parêntese. Vocês estão ouvindo o Henrique falar, nós estamos falando do maior laboratório de reprodução do mundo, tá? Pode continuar. Pela segunda vez, né? A In Vitro Brasil chegou a produzir quase 500 mil embriões por ano. No mundo, o mundo produzia 1 milhão. Então, de cada 2 embriões produzidos no mundo,
um era nosso, né? Tínhamos filiais na África, Moçambique, África do Sul, Rússia, México, Estados Unidos. Então, a tecnologia expandiu, nós mandamos um veterinário brasileiro para esse mundo afora. Caramba, que atender o mercado, né? Que maravilha. E hoje, né, referência mundial também nos cavalos. Nos cavalos. Na equina. A empresa In Vitro Equinos é a maior empresa hoje. Nessa época, enquanto In Vitro Brasil, é que a Perla entrou no jogo, entrou no negócio. Temos um grande amigo em comum chamado Rodrigo Untura, né? Estudou com a Perla e era nosso sócio. Uhum. Ele que tocava os projetos na Rússia, na China, Vietnã, no mundo inteiro. E como a gente já tinha o clone de bovinos, puxa vida, a técnica não deve ser tão diferente. Vamos experimentar fazer em cavalos também, né? E aí o Rodrigo falou, tem uma amiga que trabalha com cavalo e que eu acho que ela vai se interessar pela conversa. Aí chamamos a Perla para uma entrevista. Em uma conversa de uma sentada ali, ela já virou sócia da empresa, já colocou a empresa dela dentro da nossa e estamos ali, já tem desde 2010, né? Isso foi em 2010. 2010, mas eu me recordo que quando o Digão, esse amigo em comum, né, falou, você precisa parar ali em Mojimirim, conversar com a turma lá, porque eles querem fazer clone. Eu lembro de eu falar assim, que conversa de maluco. Clone, isso não é possível, né? Porque eles tinham feito o clone do Touro Bandido, que na época estava na... foi feito... Foi feito aqui pela In Vitro. E eles queriam entrar no cavalo. Mas para mim aquilo era uma coisa tão distante da realidade, né? Mas aí eu vim, conheci a empresa, vi toda a seriedade do trabalho, falei, bom, vamos lá. E aí foi assim que começou. Então a gente começou no cavalo através do clone, fazendo também o primeiro clone do Brasil, que foi super noticiado. Caramba, olha só. E depois é que a gente expandiu um pouco mais o cavalo, a gente já estava dentro dos principais criadores com a clonagem, e a gente resolveu expandir e trazer uma nova técnica, que seria a ICSI, né? Ou a fertilização in vitro, nos cavalos também. E aí, realmente, a biotecnologia ganhou muito espaço, trouxe muita facilidade. E hoje, assim, o ano passado, só no Brasil, a gente produziu 14 mil embriões pela técnica de ICSI. Então, realmente, assim, que espetáculo. A técnica teve um efeito tão positivo que, organicamente, ela foi ganhando espaço. Nós estamos falando disso aí, de quantos anos para cá? Então, a In Vitro Brasil começou em 2000, então são 25 anos, né, 25 de experiência anos que a gente tem lidando com In laboratórios. Vitro Brasil. E em que momento que ela... A In Vitro Equinos. Ela virou para In Vitro Equinos? A In Vitro Equinos foi 2018, quando a gente começou com a ICSI, com o programa comercial de ICSI. Então, nós estamos falando de 7, vai completar 8 anos agora. Porque de 2010 a 2018 a gente oferecia clone de bovinos e equinos. Então os dois eram juntos ali. Caramba, a partir de 2018, vamos desenvolver a técnica de ICSI também, né? Que já tinha uma empresa na Itália fazendo, já tinha algumas pessoas nos Estados Unidos fazendo. Vamos fazer também. Quando a gente fala em clone, é claro que o objetivo é reproduzir o material genético. 100% igual. É 100% igual mesmo. Fenotipicamente, eles são muito semelhantes. Geneticamente, sim. Idênticos. A gente sempre costuma dizer que é como gêmeos idênticos na espécie humana, né? Eles são clones, os que são gêmeos idênticos. Então, fenotipicamente, eles são muito semelhantes. Você não pode falar que eles são idênticos, mas geneticamente, a capacidade de doar os seus genes ou as suas qualidades para a progênie, né? É a mesma. E algumas diferencinhas, por exemplo, a gente fez isso que eu ia perguntar. Cópias do Bandido, né? E ele tem a cara branca e aquela mancha branca nasceu um pouco para cá, um pouco para cá. Em cada um era um pouquinho diferente, dependendo da posição que o feto fica no outro. Eu me recordo, numa ocasião, eu tive em 2000... Porra, haja vista, né? O cowboyzão aqui que não foi pro Barretão, não dá. Eu tive no Barretos por vários anos. E num ano que eu fui... Estavam lá, eu acho que 2 ou 3 filhos, né? 3 clones. Clones, filhos. 3 clones do Bandido estavam lá. Muito semelhantes. Muito semelhantes mesmo. Era coisa assim, dizia assim, rapaz, não estão repetindo o Touro Bandido? Aí a pergunta que eu ia fazer, que a Perla meio que já me respondeu, mas eu vou repetir. Um clone, ele vai doar a nível reprodutivo o desempenho
talvez de um garanhão ou de um touro reprodutor, ele vai entregar? Sim. A genética é a mesma. A genética é a Na verdade, mesma. acho que esse é o grande intuito da clonagem. Você fazer um clone só justifica quando você está pensando na reprodução dele, né? Sim. E a gente costuma muito dizer, né, Valfredo, que assim, fazer um clone de um garanhão é importante, mas hoje, se você tem sêmen congelado dele, com a tecnologia da fertilização in vitro e da ICSI, você tem quase que ad eternum material genético para fazer filhos dele. Agora, uma boa égua, uma boa doadora, como a gente ainda, e eu quero sublinhar o ainda, não consegue congelar os óvulos, né? Eu falo ainda porque nós estamos trabalhando nisso na pesquisa e desenvolvimento. Olha só. Mas como ainda não é possível congelar os óvulos das éguas, né? Aham. Como é possível, por exemplo, nas mulheres, né? Se você perde uma boa doadora, se você perde uma égua que é realmente mãe de raça, O único caminho só você fizer só um clonando clone dela. Né? Então, um exemplo, o embrião, se você não congela o óvulo, automaticamente, então você consegue congelar um embrião, não? o embrião, sim. O embrião congela. Porque assim, a gente aspira o óvulo, faz a ICSI, ou seja, a injeção de espermatozoide dentro desse óvulo, cultiva isso por 8 dias dentro do laboratório, e aí você tem embriões sendo formados. Todos os embriões que são formados, nós congelamos. Então, 100% dos embriões produzidos hoje pela técnica de ICSI são congelados. E aí a gente vai descongelando para transferir nas chamadas receptoras ou barriga de aluguel, né? Então, hoje, fazer um banco de embriões congelados das éguas mais importantes também é uma maneira de ter um seguro genético, né? Porque você consegue ter alguns embriões guardados, caso... Mas, assim, nesse momento você já decidiu com quem você vai acasalar, então é um embrião pronto, né? Sim. Agora, só o óvulo, só a parte feminina, isso ainda não é possível. Não dá, olha só. O embrião aceita bem o congelamento, mas o óvulo ainda tem muito já é comum em humanos. Em humanos se congela óvulo sem problema nenhum, mas em equinos já houve alguns artigos científicos aqui e ali, mas na rotina, no comercial, ainda não tem disponibilidade. Estamos trabalhando para isso. É só uma questão de tempo. E eu acredito que esse tempo não deva demorar demais, do jeito que a gente está vendo aí, na velocidade que as coisas acontecem, né? Mas isso vem para, eu acho que vem para abrir portas. Sim. Né? Hoje, poxa, eu me lembro que antigamente a gente imaginava, puxa vida, a gente via às vezes num vídeo, ou via numa revista, né? Poxa, um garanhão tal, pô, não, uma égua tal, pô. Eu nunca vou ter um... Era inacessível, né? Eu nunca vou ter, né? Da onde? Por mais que eu tenha condição, é uma trabalheira, é longe, tem que ir, logística. Cara, hoje em dia é tudo mais possível. Outro ponto importante, assim, eu sou proprietário de uma égua, né? E com a técnica antiga, eu ia produzir 4, 5 produtos dela por ano. E aí não ia democratizar. Com a ICSI, você consegue produzir 12, 13, 14, 15, algumas éguas bem mais do que isso. Então, isso também permitiu com que você, no caso, tenha acesso a um embrião da melhor genética possível. Porque a técnica multiplica muito aquela genética do topo. Não, isso provoca um giro, né, comercial. Exato. Sim. Nesse negócio é absurdo. Cria um mercado. Entendeu? Quando você fala de animais aí superando valores de R$1 milhão em leilões. Porque eu consigo vender várias filhas. Se eu imaginar que eu pego essa, eu paguei R$1 milhão, né? É como mais ou menos assim, né? Que se diz muito na reprodução bovina também, não. Eu pego uma vaca, eu vou botar embrião dela no mercado. Cara, esse animal se paga aí, se bobear em menos de um ano ele tá pago. Né? Só pelo giro. Criou um mercado. E assim, Valfredo, acho que um ponto importante quando você falou da evolução das biotecnologias, né? Aí voltando um pouquinho nesse aspecto que você falou. Vamos lá. A gente tinha lá no começo a monta natural. O cavalo cobria a égua ficava gestante. Então você tinha um potrinho por ano. E o melhoramento genético era feito só com base naquele garanhão daquela propriedade. Ou você tinha que pôr uma égua no caminhão, mandar lá para a fazenda de onde estava o garanhão para trazer um sangue novo. Veio a evolução, que foi a inseminação artificial. Então a gente coletava o sêmen de um garanhão, dividia isso para 6, 8 éguas, no melhor dos casos. Então você conseguia dividir esse sêmen para mais éguas. Então foi a primeira biotecnologia
que aumentou a influência do macho. Por quê? Porque um Bacana. garanhão que Isso produzia aí. X Legal. filhos por ano passou a produzir 8 vezes mais filhos por Aham. ano. Então, eu falo muito que a IA veio, a inseminação artificial veio para aumentar o efeito do macho. E venceu também aquela questão da logística. Sim, Né? você Você enviava o sêmen enviava o refrigerado. sêmen refrigerado, né? Depois veio a coleta e transferência de embriões. Foi outra biotecnologia que veio para aumentar o efeito agora, a contribuição genética da fêmea. Porque enquanto ela só era inseminada, Exato. ainda era um potro por ano que essa fêmea podia, né? E no cavalo a gente tem um ciclo longo, uma égua vai se provar uma boa atleta, independente se ela é quarto de milha, se ela é manga larga, ela vai se provar um bom indivíduo muito tarde. Sim. E aí ela verdade. vai emprenhar mais tarde. Se ela está competindo, se ela está fazendo exposição, né? Então, assim, a coleta e transferência de embrião veio para aumentar a influência da égua, primeiro, porque ela não precisava mais ficar gestante, e com isso você podia produzir mais potros por ano. Ao invés de produzir um só, você podia produzir 3, 4. Sim. E aí, por muito tempo, isso ficou... O que teve mais de evolução? Teve o congelamento de sêmen. Poxa, podemos agora congelar, dá para inseminar com sêmen congelado. Algumas raças, como o quarto de milha, conseguem importar sêmen de melhor de garanhões melhores de fora, ou os cavalos de salto. Então, eu diria que o congelamento de sêmen trouxe um acesso aos garanhões de fora, aos tops de fora das raças internacionais. Sim. E aí, aí por muito tempo isso ficou assim. De repente, um grande, assim, vamos dizer, um degrau extra foi justamente a produção in vitro de embriões. Foi aí que se foi a fertilização in vitro. Por quê? Porque aí você pegou o efeito garanhão, a contribuição do garanhão, você pegou a contribuição da égua, você pegou a contribuição dos garanhões internacionais, somou tudo isso e pôs na velocidade 10. Sim. Então, isso, assim, fez com que os criadores que apostam em genética, que acreditam numa seleção genética, tivessem um acelerador ao seu lado. Então, hoje, um bom selecionador, o criador que sabe selecionar, ele tem uma ferramenta, que é o que eu falo, nenhuma ferramenta faz milagre sozinho, ele é um acelerador, tanto da coisa certa como da coisa errada. Mas os melhores criadores, os melhores selecionadores passaram a ter ela ao seu favor. Né? E com isso o mercado, de fato, se beneficiou com animais com muito melhor genética. E, como a gente falou, você democratizou o acesso. E a vaca, né? Acredito que a égua seja a mesma coisa, mas ela nasce com 200 mil óvulos no ovário dela. E na vida dela vai usar o quê? 10? 12 no máximo? Então o resto todo era desperdiçado. Perdido. Hoje você tem ali 190 mil óvulos ali para ser aproveitado. Olha a quantidade de opção que potencial você genético ter, muito né? grande. Né? E pegando carona um pouco na questão dos garanhões também, né? Vamos pegar o cavalo de salto. Né? Antes não tinha como você fazer uma multiplicação em massa dos melhores garanhões lá da Europa, onde está a genética grande hoje, centro, né? Vamos dizer assim, né? Porque você trazia o sêmen, você ia fazer uma coleta aqui, era caro, a paleta era cara. Hoje, com a ICSI, você traz uma paleta de um garanhão e você faz inúmeros descendentes. Né? Então, hoje, no Brasil, está nascendo uma genética do mesmo padrão que nasce na Bélgica, que nasce na Europa. Né? Então, isso traz uma competitividade também para o esporte nacional. Né? Ninguém vai estar geneticamente inferior a mais ninguém. E a gente falando de esporte, né? A gente a possibilidade de um animal que já foi talvez esperado, né? Escolhido, um garanhão matriz. O animal começa a desempenhar muito bem no início da doma, no início da sela, no início da pista, começa a despontar, automaticamente você já consegue pinçar material e reproduzir esse animal sem frear o desempenho dele nas pistas. Exato. Né? Olha que espetáculo. Essa é outra vantagem da ICS, né? Porque para você fazer a coleta, você tem que mandar a égua numa central, acompanhar o ciclo. A ICS praticamente você freia a idade competitiva dela. Você manda ela na central, tira o óvulo e ela volta para a competição. Eu me recordo muito, o pessoal falava, né? Não, deixa ela ganhar o que ela ganhou, depois vai virar matriz. Olha a demora, olha o tempo. O ciclo era muito longo, né? Se antecipa. Foi o que você colocou, isso aí. E aí um ponto, né, que o Henrique falou do acesso aos garanhões da Europa, né? Não era nem só a questão de trazer a palheta, porque é cobrado por cobertura, então tanto faz se compra por palheta ou não, mas o ponto era alguns garanhões
tinham tão pouca palheta no mercado que não vinha para o Brasil. Por quê? Porque a Europa já tinha acesso a ICS e o Brasil não. Nós fomos pioneiros na técnica de ICS no Brasil. Eles absorviam, né? Porque nós fomos pioneiros na técnica de ICS no Brasil, mas isso não é uma novidade no mundo. No mundo já se fazia antes. Nós nos tornamos o maior laboratório do mundo porque a gente cresceu muito rápido. Mas é uma técnica que lá já se usava. Então, as palhetas dos melhores cavalos que tinham pouca quantidade no mercado ficavam restritas à Europa para usarem através da ICS. E no Brasil só vinha sêmen que tinha quantidade para IA. Ou alguns que o congelado não funcionava muito bem. Também. Né? Então, o congelado não funciona bem, para ICS ele funciona. Exatamente. Entendi. Agora, para pôr uma cereja nesse bolo, vamos lá. Quando a gente fala que a ICS veio e juntou o efeito garanhão, o efeito égua, o acesso aos melhores garanhões, aí você pensa o seguinte, que é uma novidade que nós estamos trazendo fresquíssima. A partir do mês que vem, vai ser possível que a gente produza os embriões in vitro, pela técnica de fertilização in vitro, já com um desvio de 90% de fêmeas ou de macho, do sexo desejado. Então, agora você imagina do mesmo jeito impacto... que você fala na inseminação artificial, que você vai sexar? É mais ou menos isso? Nós estamos introduzindo no nosso processo... O que vai nascer? Nós estamos introduzindo no nosso processo de produção de embriões, uma das etapas do processo de ICSI vai conseguir separar com 90% de acurácia o que é o espermatozoide X que produz as fêmeas do Y que produz os machos. Então você imagina o impacto disso financeiro, porque hoje, para algumas raças, a criação de um macho que não seja extremamente bom, ela é onerosa, né? Sim. Então você poder... E vai continuar nascendo macho bom, porque você ainda vai ter 10% de macho nascendo. Claro. Né? E essa técnica ela entrou em 2004 para bovinos, né? As primeiras máquinas de sexar o sêmen e separar o macho e a fêmea, e fez com que a fertilização in vitro entrasse no mercado de leite. Porque antes se fazia só para o mercado de gado de corte. Né? O produtor de leite não ia investir na fibra se nascia metade macho, que não tinha um valor. Com o semi-sexado... Não vai tirar leite de macho, meu criou Deus do céu. um mercado enorme. E aí a fertilização in vitro entrou. Hoje tem fazendas que não inseminam mais as vacas. Pega embrião das melhores matrizes, produzem com os melhores reprodutores possíveis e transferem no rebanho geneticamente mais baixo. Ou seja, você tem um salto genético em bovinos e muito mesmo grande acontecendo em equinos também. Que fantástico. Gente do céu, meu Deus. Eu me recordo, como eu comentei, né? Eu me recordo em época de televisão, da gente ali em início dos anos 2000, falando de coleta de embriões em cavalo, né? Aspiração, às vezes, em pecuária bovina, como se fosse o ápice, né? E, gente, olha onde nós estamos já. Não só na bovinocultura, mas na equinocultura. A biotecnologia tem sido rápida. E graças a ela, a gente tem acelerado muito, não só a produção, mas o melhoramento genético. Né? Por exemplo, no cavalo de salto, claramente se teve um acréscimo na qualidade dos animais. Né? Isso já foi notícia, já foi matéria. O quanto que os cavalos de salto hoje no Brasil estão muito melhores do que alguns anos atrás. Sim. Um dos motivos... Está falando de nível de desempenho em pista. Nível de desempenho de qualidade. Então, Olha, o Brasil começa, que é algo que a gente não pensava, a exportar alguns cavalos para fora. No cavalo de salto, isso é uma super de uma conquista, né? E muito disso graças ao acesso a alguns garanhões que a ICSI permitiu, viabilizou. Olha que bacana. Nossa Transforma o país de importador de genética, agora tem o potencial de se tornar um também exportador ser um de genética. exportador, né? Que legal. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Como é que é a estrutura da in vitro? Como é que é a in vitro Mojimirim? Mojimirim. Eu não vou contar, porque você vai ter que gravar um novo quadro lá na in vitro, ao vivo, ali olhando, gravando, mostrando aqui vem o ósseo, aqui que vai fazer aí, que você vai ter que ficar o gostinho para você entender. Não, então vou lá. Não tem jeito. Agora já amarrou. Mas e a gente vai ser um prazer poder visitar vocês e conhecer. Eu vou lembrar, vou matar a saudade do programa Agronegócio lá no início dos anos 2000. Mas falando um pouco de estrutura agora, Alfredo, assim, a gente tem um time de 14 veterinários que vão a campo fazer a primeira etapa, que é o que a gente chama de aspiração folicular, que nada mais é do que
buscar os óvulos ou ócitos, né? Então, a gente vai buscar a parte feminina. Então, esses veterinários viajam o Brasil todo, indo em centrais, indo em aras, fazendo a primeira etapa. Aí, esses óvulos todos vêm para Mojimirim ou para Pelotas, que hoje a gente tem uma unidade que chama In Vitro Sul, que fica em Pelotas. Porque a gente começou a ter muito cliente do crioulo, numa região que é distante, onde a malha aérea não estava, muitas vezes não é tão fácil, né? Então a gente tem os ócitos ou vindo para Mojimirim ou indo para Pelotas, a depender do estado que é atendido. E aí esses óvulos chegam no laboratório e aí eles vão ser preparados, vão ser cuidados. Aqueles que atingem o estágio correto para serem fertilizados recebem um espermatozoide pela ICSI. E depois de 8 dias a gente tem os embriões produzidos e congelados. Esses embriões produzidos e congelados são então devolvidos para centrais de receptora ou para os próprios aras, para clientes que tenham, para criadores que tenham o internalizado o processo de transferência de embriões, né? E com isso a gente faz todo o rastreio, desde do princípio até a gestação. Então a gente também tem todo um rastreio de dados, desde de quando a gente pega o óvulo da égua até o nascimento do potinho. Faço ideia a riqueza desses dados que vocês têm. Faço ideia, que espetáculo. Quando a gente fala, você comentou do Quadmilha, você comentou do crioulo, quer dizer, do cavalo de salto, e você comentou do crioulo. O que vocês têm lá no... O que vocês têm de opção, vamos dizer assim, né? O que vocês têm de reprodução? Raça, qualquer raça, manga larga, machador, paulista, crioulo, cavalo de salto, Quadmilha. Qualquer raça que tenha um selecionador genético vai fazer uso da ferramenta, né? Como eu disse... Tem alguma curiosidade? Um exemplo. Porque a gente sabe que existe, eu não sei, agora eu vou viajar, né? Viajei na maionese. Eu me lembro do Globo Rural um tempo atrás falar, um cavalo genuinamente nativo, não sei aonde, que é não sei se é do Pantanal, não sei do que. Existe algum maluco que tá pega um animal do nada, ou uma raça que, sei lá, não existe isso não, né? Eu tô fantasiando, né? Maluquice, né? Não, mas isso pode fazer parte de qualquer projeto que previne a extinção, por exemplo, de uma raça, né? Que é uma maneira rápida. Pensei talvez e nisso. eficiente de você reproduzir, né? Tem um criador que recentemente nos procurou, que está trazendo uma raça inédita no Brasil. E ele está trazendo 3 doadoras e está trazendo sêmen. Porque ele quer realmente... aumentar o número de animais. Em breve a gente divulga aí, mas é curioso. Aí você me fez recordar uma coisa. Eu sou capixaba, do Espírito Santo, região de Pedra Azul, do Espírito Santo. É uma região de um agroturismo muito forte, inclusive Venda Nova do Imigrante é capital nacional do agroturismo. E um dos passeios lá é um passeio a cavalo que você faz... né, pelo interior do município de Venda Nova, e você chega na base da Pedra Azul, que é um local, é um cartão postal do Espírito Santo, né? E os cavalos que você usa, eu não sei o nome da raça, eu sei que parece europeus, é um cavalo baio, ele é todo baio, bem grosso, bem forte, e ele tem aquela lista de burro que eles falam, né? Eu não sei a genética, eu não sei o nome, mas talvez seja um exemplo, né? Alguém que trouxe e importou, porque se apaixonou pela raça, tá bom, trouxe, talvez ele possa querer reproduzir através do laboratório. Do lusitano, né? Tem alguns tem os lusitanos. Com o embrião e por coincidência ou não, a raça lusitana é muito produtiva na ICS, né? Então tem alguns criadores aqui multiplicando, tendo uma genética hoje aqui do mesmo nível que tem em Portugal. Sim. Né? Que bacana. Continua. Agora, falando de raça, que você tinha perguntado, né? Trazendo um pouquinho de números, basicamente metade dos embriões que a gente produz são da raça Quadmilha. E por que isso? Porque, de fato, é uma das raças que mais usa sêmen importado. Então, quando a gente fala desse acesso aos garanhões especiais, esse é um dos grandes motivos. Se tornou possível mesmo, né? Financeiramente, a técnica muito da absurdo, assim? Ela é 30%, em torno de 30% mais custosa do que o embrião feito por coleta e transferência convencional. Se a gente olha para custo direto, mas a gente tem que pensar que uma técnica te dá 4 embriões por ano e a outra pode te dar até 20.
Então... Já respondeu. E agora você pode escolher se vai nascer. Dessas 20, 18 serão fêmeas. Isso, né? antes da gente poder escolher o sexo, né? Gente, você Porque monta agora, o seu plantel. Você monta o plantel. Agora, Você escolhendo monta o o seu sexo, plantel. essa conta vira de ponta cabeça, né? Meu Deus do céu. Volta para os números. Então, metade mais ou menos é quarto de milha, e a outra metade, ela está dividida basicamente entre os cavalos de salto, o manga larga machador e o crioulo. O manga larga machador abraçou muito, é uma raça que eu admiro demais, porque é uma raça que é inovadora, que abraça a biotecnologia, que quer estar na frente, que não tem medo de inovar. Então, realmente, assim, tanto no clone como na ICSI, é sempre uma grata surpresa quando a gente vê o pessoal do manga larga machador com tamanho entusiasmo na criação. É uma raça que realmente chama muito a nossa atenção, porque ela tem crescido muito proporcionalmente dentro da Invitro. Sim, que bacana. Esses são números do Brasil, né? Hoje a gente tem um laboratório em Oklahoma, que basicamente é quarto de milha. Tem um laboratório no Catar, que é 100% cavalo árabe. E o laboratório na Argentina, que tem um pouco de mescla, crioulo. Deve ter muito crioulo, mas o que domina é a raça de polo. Uhum. Olha só. Existe uma raça específica para cavalo de polo? Então, na Argentina tem uma associação. No Brasil, ela não tem uma associação de raça. Uhum. Né? Mas na Argentina, é a paixão do argentino, é o cavalo de polo. Né? E a fêmea trabalha e joga muito melhor polo do que o macho. Então, para eles, o semi-sexado para eles vai ser que curiosidade. Um divisor de águas. Eu achei interessante, na semana passada, inclusive, olha, quem não assistiu ainda, o episódio do Ronildo Moraes, o nosso parceiro, tá no ar, entra lá, canal Agronegócio no YouTube, e você vai assistir. Ele, inclusive, comenta o seguinte, ele prefere, eu perguntei para ele, né, se ele tivesse que escolher, iniciar um potro e tal, se você tivesse que escolher hoje, ele falou, eu olharia para a fêmea. Eu olharia para a fêmea. Uma fêmea campeã, uma fêmea que despontou, né, que se tornou realmente um sucesso nas pistas e uma matriz, ela consegue passar melhor o material dela, o desempenho dela. Eu olharia mais para a fêmea do que para o macho. E você consegue utilizar diferentes garanhões nessa fêmea, né? Tentando acertar alguma coisa aqui e ali. Exatamente. Então, é mais fácil de você trabalhar. O garanhão, de certa forma, é só ele. Todo criador, assim, que eu gosto muito de conversar com os criadores que são selecionadores genéticos, né? Uhum. É o que eles falam, um garanhão é super importante, mas uma boa fêmea é fundamental, porque realmente uma boa mãe, ela tem uma influência muito grande na progênie, muito grande. E tem égua que cobre cavalo, né? A gente brinca. Tem égua que ela coloca a característica dela acima de qualquer... Olha, isso, aí eu vou remeter à minha infância, o meu tio Walter, um grande criador de cavalo manga larga machador lá no Espírito Santo. Ele já falava naquela época. Ele falou assim, eu olho o plantel, onde eu chego, eu olho o plantel, primeiro eu quero ver as fêmeas. Primeira coisa que eu quero ver são as fêmeas. Ele já dizia isso, né? Depois veio aquela onda, não, reprodutor, garanhão, pá. Enfim. Olha elas aí tomando conta de novo. Tá certo. Que bacana, que legal. No jogo de polo, a égua é mais atenta, né? E consegue jogar com prestar atenção mais em focada. Vários movimentos. Né? Assim como a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue, né? Você está pensando numa coisa na estrada, você pula a lombada. A mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A égua também tem essa característica. E eu acho assim, eu acho fantástico, porque, poxa, vocês comentaram e até eu falei aqui agora. Imagina você, do nada, poxa, eu quero montar um plantel de altíssimo nível. É só eu escolher e recorrer à tecnologia, né? Que eu vou ter acesso e em um ano estão nascendo os potros aí da melhor genética do mundo aqui nas minhas mãos para eu começar de forma mais assertiva e mais rápido, né? Pô, tu não erra, cara. Tu não vai errar. Você sabe mais. Que você tocou num ponto, é comum a gente receber ligação, procura de clientes que acham que a In Vitro comercializa embrião, né? E a gente fala, não, nós não vendemos, mas como a gente atende os melhores criadores das principais raças,
a gente faz muito essa ponte também, do pessoal ligar e falar, ó, eu tô querendo um embrião de um criador de cavalo de tambor. Pô, tá aqui os melhores criadores que a gente atende, né? Então tem muito... Então, assim, o mercado de embriões eu cheguei a perguntar. Muito. Eu ia perguntar isso. Vocês comercializam? Não diretamente, né? Mas indiretamente a gente faz essas conexões, assim. A gente faz esse marketplace. E qual é o público de vocês? É fácil o acesso? Um exemplo, um criador que está começando, né? Poxa, eu adquiri uma excelente campeã das pistas que já começou na vida reprodutiva. Pô, adquiri um garanhão, ele está começando, é novo ainda, mas, poxa, o papel dele é excepcional. Ele tem acesso, ele pode buscar uma orientação junto a vocês para talvez, olha, direciona dessa maneira. É possível? O direcionamento genético nós não damos, nós deixamos para os assessores especialistas que sabem fazer isso muito melhor que a gente. Tem gente que trabalha com isso. Nós temos contato e relacionamento com todos, então a gente pode ajudar nesse sentido. Olha, no Quarto de Milha, conhecemos essa assessoria, no Manga Larga, conhecemos essa assessoria. Mas quem quer acelerar, então, por exemplo, a pessoa que compra uma égua, a gente tem muito isso. O pequeno criador que quer começar a entrar na genética de ponta elite, que investe um valor considerável numa doadora e que aí, claro, vai fazer uso de uma tecnologia que vai entregar para ele 15, 20 embriões no ano e não 4. Né? Porque ele quer ter o cashback disso, o payback disso. Tem um amigo meu, Beto, você tem que ouvir esse corte aqui. Que o mais importante é a genética que ele adquiriu, não o volume, né? Ele não precisa ter um rebanho enorme para começar a usar ICSI. Se ele comprou algum animal do topo da pirâmide genética, a técnica é a mais indicada. Porque imagina, né? Às vezes alguém que vai entrar poxa, eu quero começar uma criação. Antigamente, saía adquirindo para ver o que ia dar certo, o que ia virar. Aposta, né, Valpredro? Era uma aposta. Não que hoje ainda não seja. O cavalo tem muito da aposta, claro. Eu acho que isso também é o que traz o gostinho da criação, né? Sim. Mas você dá um tiro mais certeiro. Porque você compra uma doadora, você compra, por exemplo, o direito de tirar embrião de uma doadora mais acertada, você compra embrião congelado dela, ou você investe numa doadora que você sabe que depois você vai conseguir ter uma série de produtos que não vai fugir muito da média que você espera, né? Então, acho que é mais fácil um planejamento para um criador de cavalo. A gente sabe que, aquela história, a genética, ela é um material que está ali, assim, que tem tudo para te entregar o melhor, o que você sempre sonhou. Mas o desenvolver desse animal a partir do nascimento, né, a criação do potro, a forma correta, os tratos nutricionais, o acompanhamento, os tratos sanitários, depois a iniciação em treinamento, em doma, treinamentos, pista. Se não tiver, né, esse conjunto todo... Isso é importante esclarecer, não adianta comecei com a melhor genética, então estou garantido, vai ser um campeão, não. É um processo todo, né? Treinamento, manejo, nutrição, tudo isso, a genética não substitui. Claro. Você, às vezes, se você não fornecer isso para o animal, ele não vai performar o que a genética tem. Não expressa todo o potencial dele. O fenótipo não vai corresponder com o genótipo. Mas se a gente olhar ao contrário, se não tiver a genética, todo o investimento que você vai colocar... Não vai. Não adianta que não vai responder. Cuidar do animal não vai bom entregar. Do animal bom e do animal ruim custa igual. Né? Então... É isso aí. E eu tenho ouvido falar muito nessa frase. E a criação não está barata. Então, acho que realmente, por mais que a gente entenda que criar cavalo é um hobby, buscar viabilização econômica, e a gente tem alguns criadores que ganham muito dinheiro com cavalo, eu posso te garantir isso, né? É fundamental. E para você buscar viabilização econômica em qualquer setor, você precisa de uma palavrinha-chave que é eficiência. Como é que eu sou mais eficiente na minha criação? Como é que eu sou mais eficiente no meu manejo? Como é que eu sou mais eficiente na minha reprodução? É buscar técnicas ou biotécnicas que aceleram isso, né? Sim, com certeza. Não dá para brincar, né? Nós estamos falando de um mercado que movimenta milhões, bilhões talvez. No movimenta mundo, né? mais do que o PIB do mercado de automóveis. Eu vi esse número outro dia e é impressionante. Assim. Como é que é isso aí?
A gente movimenta mais do que o PIB do mercado de automóveis. O professor Rodrigo Arruda, da Exalc, está atualizando um trabalho que foi feito e vai trazer esses números em breve publicados, e é impressionante a pujança que nós temos na equidicultura brasileira. E, assim, não à toa, né? Nós somos hoje o terceiro... A gente está sempre entre o terceiro ou quarto maior país do mundo em termos de número de cavalos. Uhum. Em coleta e transferência de embriões, não estou falando de ICS, em coleta e transferência de embriões, nós sempre estávamos em segundo lugar em número absoluto. Então, o Brasil é líder em biotecnologia, não só em bovinos, mas também em cavalos, né? Uhum. E agora com a ICS, quer dizer, um laboratório brasileiro chega em 2018 e depois de 8 anos passa a ser líder mundial na produção de embriões através de ICS. Então, isso mostra realmente a força da equidicultura brasileira. Você pega o exemplo, estou sempre trazendo o exemplo dos bovinos, né? O Brasil passou de importador de carne para exportador, não só exportador, mas o maior exportador do mundo. Sim. E a genética teve um fator fundamental, e a FIV, né? A fertilização in vitro, teve foi uma peça fundamental nesse processo, né? E a ICS hoje é a mesma coisa, né? Se a gente imagina, né, a necessidade, a gente tem mercados e mercados. Quando a gente fala da bovinocultura, né, como é o efeito, claro, tem a genética, mas o objetivo talvez maior é a produção de carne, né? A gente tem uma necessidade de produzir carne. De qualidade. De qualidade, não tem jeito. A gente tem a necessidade. Forte. E aí que você precisa usar, né, dessas ferramentas aí em grande escala. Quer dizer, o Brasil tem o potencial de ser um grande exportador de cavalos, né? Assim como hoje é um grande exportador de tudo no agronegócio. Sim. Bom, Henrique, nós estamos falando primeiro da In Vitro Brasil e agora da In Vitro Equinos. Existe é claro, tem um segredo para tanto sucesso, né? Por 2 vezes aí os maiores do mundo, vamos dizer assim. Então, esse mesmo amigo nosso em comum fala que foi sorte, né? Só que quanto mais a gente trabalha, mais sorte tem, né? Ele sempre complementava, né? Tudo bem, ok, concordo plenamente. Mas eu acho que existe aí por trás uma filosofia que a gente aprendeu muito ali com o Totó Porto, né? Que foi o nosso grande mentor, um empresário fantástico, né? E ele nos ensinou a sempre pensar nas pessoas, né? Em quem você está contratando. Se a pessoa é boa, traz para dentro do time. Olha mesmo só. que não sabe o que vai fazer, depois a gente vê o que ela vai fazer. Traz para dentro, né? Então, gestão de pessoas, né? Gestão Isso de está pessoas, tão em contratação evidência. correta, né, de pessoas. Exato. Porque eu não acredito que a gente consiga motivar muito as pessoas. É melhor já contratar gente motivada e fazer o possível para não desmotivá-las. Esse é o segredo, Exato. né? Porque é muito fácil desmotivar as pessoas, né? Então, o segredo que eu acho que houve e ainda tem nas 2 empresas é o ambiente que a gente tem, as pessoas que ali trabalham, todo mundo ali veste a camisa, assim, a cultura da empresa, ela tá desde a pessoa que faz ali o café para a gente tomar de manhã até o pesquisador que inventa as tecnologias novas. Todo mundo tem a cultura da empresa muito bem clara e todo mundo abraça aquilo como se fosse dele, né? E, na todo verdade, mundo trabalha, no fim do dia é a empresa que é dele, né? Todo mundo trabalha com propósito, né? A pessoa não está ali por estar, e é o que o Henrique falou, a gente não contrata. Se a gente não vê essa paixão, se a gente não vê o sangue no olho, se a gente não vê aquele sonho que a pessoa tem em vir para In Vitro, não preenche a vaga. Não entra, porque é o que o Henrique falou, você não motiva um cara ruim. Você não motiva. É verdade. Então, a pessoa tem que ser motivada, tem que ser um apaixonado pelo que faz, tem que ser uma pessoa que entenda que a vida é uma jornada longa, que não é um tiro rápido, que quer crescer junto com a empresa. A gente tem orgulho de dizer que grande parte do nosso time, né, Henrique, muitos começaram como estagiário e foram crescendo, desenvolvendo, fazendo carreira. Então, assim, raramente a gente busca alguém pronto no mercado. Né? E hoje são sócios da empresa. Legal. Sócios começaram como estagiário, né, viraram técnicos, gerentes, hoje sócios da empresa. Essa mesma filosofia foi utilizada na In Vitro Brasil também e hoje a gente utiliza na In Vitro Equinos. Que bacana, que legal. O reconhecimento, a meritocracia. Então, acho que
Eu acho que, como diz o Henrique aí, né? Segredo de sucesso é trabalhar duro, não tem muita magia, não tem muito... É verdade. É trabalhar duro e trabalhar com gente boa do nosso lado, né? Eu sempre ouvi isso do próprio Henrique, você não pode ter gente que você tem que puxar, você tem que ter gente que te empurra, né? Então, a hora que você começar a ter que puxar alguém, tá errado. Aí você precisa ter gente empurrando. Né? Muito bem, parabéns, parabéns. Sempre Essa é uma visão que a gente ouve, né? Em vários treinamentos. Você fala, né? Gestão de pessoas, olhar para as pessoas. Eu acho que uma coisa importante também, Valfredo, as pessoas têm medo de contratar alguém melhor do que ela. Que essa pessoa vai tomar o meu lugar. E lá na Invitro a gente tem uma filosofia ao contrário. Eu só contrato gente melhor do que eu, né? Sim. Então, porque senão... Tá certíssimo. Falou, eu vou ter que estar puxando. Eu não quero puxar, eu quero ser puxado. Né? Ou empurrado ou ser puxado. Claro. Então, é fundamental essa questão. A gente vive aprendendo, né? Sempre a gente tem que estar evoluindo, aprendendo. Que bom se nós fôssemos sempre cercados de pessoas que sabem mais que a gente. Puxa vida. Não, e quando você tem uma visão de não contratar pessoas melhores que você, quando você quer continuar... Você normalmente tem uma empresa muito ligada a um CPF, a uma pessoa, né? Quando você tem essa cabeça de contratar um time melhor do que você, naturalmente aparecem os líderes, aparece uma sucessão natural. Sim. E aí a empresa existe como CNPJ, não como CPF. E é muito gostoso quando você vê uma empresa ter vida própria. Você fala, essa empresa tem vida própria. Se eu morrer hoje, a empresa tem vida própria, ela vai muito bem. Né? E eu acho que isso é um ponto importante, principalmente na nossa área veterinária, que as pessoas têm o pouco hábito de pensar coletivamente. A gente sabe que grandes empresas com certeza têm grandes gestores, grandes condutores por trás delas, e vocês estão de parabéns. Agora, eu sei também que os desafios devem ser muito grandes, porque a tecnologia não para, e vocês trabalham com tecnologia 24 horas. É o negócio de vocês, a tecnologia, né? Tem novidade chegando por aí? Como é que tá? Alfredo, a gente tem um setor de pesquisa, né, que a gente está sempre inovando, sempre melhorando, a gente nunca está conformado, né? Então hoje, de cada 10 oócitos que a gente aspira, 2 viram embriões. E esses 8, né? Por que não estão virando? Então a gente está focado em tentar melhorar cada vez mais para deixar a técnica mais eficiente. Então tem um departamento exclusivo para isso, tem um rebanho de mais de 100 animais exclusivo para pesquisa, então tem bastante coisa vindo aí, né, bastante novidade vindo para o futuro. Me deu uma curiosidade aqui. Um exemplo, eu não sei se chama ciclo, né? Numa aspiração. Numa aspiração de uma doadora, de uma égua, né? Geralmente, quantos oócitos você consegue selecionar? Em média, são a quantidade aí de 8, mais ou menos? Você vai aspirar entre 8 e 9 e vai ter 2 embriões desses 9. Gente, é pra gente ver que não é fácil, não. Que não é fácil, não. Então, você vai ter uma média de 2 embriões por aspiração. A gente pode fazer uma aspiração por mês. E o que é interessante dessa técnica é que não tem estação de monta. Isso significa que a gente consegue trabalhar o ano inteiro. Especialmente num país como o Brasil. Então, quando a gente fala que você consegue induzir. Quando a gente fala que uma égua pode dar até mais de 20 embriões por ano, é porque nós estamos considerando, se a gente fizer 10 aspirações no ano, numa média de 2 embriões por aspiração. Isso não compromete nada da estrutura da saúde do animal. Nada. Agora, claro, precisa ser fisiologia feito, normal dela. Precisa ser feito por técnicos capacitados, como qualquer outra biotecnologia. Né? Sim. Nós temos doadoras aspirando desde que começamos o desde laboratório 2018. em 2018. O que aparece? Um exemplo, idade reprodutiva. Porque a gente sabe que na pecuária bovina, a genética trabalha muito pela precocidade. Na equinocultura, talvez nem tanto. Não. O que seria uma idade... O que vocês viram? Não, essa aqui um caso teve de um animal bem precoce que entrou... Então, a gente até poderia aspirar mais precocemente, mas aí é uma questão até física, mecânica, né? Porque a gente precisa ter uma probe de ultrassom e tal. Então, assim, a gente recomenda 3 anos, 36 meses. Porque no cavalo não tem essa ânsia por produzir mais cedo. Eu acho que não é esse o ponto, né? Tá. Mas um ponto que é importante quando você fala de idade, eu penso na outro extremo. São éguas que, quando a gente pensa ou na inseminação convencional ou na coleta e transferência de embriões, nas técnicas que até então eram as principais,
Uma égua é considerada velha a partir de 18, 19 anos. Ela já começa a cair muito a entrega dela. Uhum. Éguas que vinham dando embrião, quando atingem essa idade, começa a cair muito em eficiência. Na ICSI, quando a gente utilizando a fertilização in vitro, claro que a gente vê uma queda depois de uma certa idade, porque o óvulo também envelhece, mas essa queda é acentuada nas éguas acima de 24, 25 anos. Então, essa janela dos 18, 19 até os 24, ela é estendida com a tecnologia da ICSI. Sim. E, de novo, aquilo que nós falamos, é um ciclo longo. Então, quantas éguas não são descobertas grandes matrizes quando elas já estão mais maduras, é né? verdade. Muitas vezes a progênie vai Exato. mostrar, Quando os vai filhos começar a mostrar montando, depois de um tempo, exato. são campeões e aí a Sim. égua já tá velha, não produzia Aí mais. ela vira coqueluche e quando vai ver ela já não está dando mais tanto embrião. Então aí que se vem para prolongar, para dar esse último suspiro aí na vida reprodutiva de muita égua importante. Uma curiosidade, eu lembrei, vocês comentaram, eu não sei se a gente chegou a falar isso aqui no podcast, um animal que foi clonado, que já tinha morrido há não sei quantos anos, foi isso? O primeiro clone que a gente fez. Já tinha... Como é que foi isso? Agora me veio essa curiosidade, eu não me lembro se a gente foi conversou. Foi um caso interessante. Antes, se a gente falou no podcast, Não. se foi, vai repetir, porque eu quero lembrar de novo. Não, foi antes, mas foi um caso interessante, que o primeiro clone que nós fizemos foi um clone manga larga, que se chamava Turbante JO, e o Turbante, ele tinha morrido há 20 anos atrás. Quando ele morreu, o João Fleury, que na época era meu marido, que infelizmente veio a falecer, mas o Joãozinho na época, que era um visionário, que pensava à frente do tempo dele, naquela época, para você ter uma ideia, não tinha nascido a Dolly. Não existia ainda um clone animal tal da nascido. Dolly. Não tinha nascido. Clonagem era uma coisa que estava no imaginário, né? Imaginário de alguém como ele, porque no imaginário comum não estaria. E quando ele viu o cavalo deitado, prestes a morrer e tal, ele falou, poxa, o que eu posso fazer? E se um dia alguma tecnologia conseguir trazer de volta esse material? E aí ele tirou um pedaço de pele de pescoço, de orelha, testículo, ligou para um médico amigo dele, porque na época não existia um laboratório de cultivo celular, não existia a técnica estabelecida. Desculpa, ligou para um médico, louco. amigo dele de Campinas, e falou, olha, o cavalo do meu avô faleceu, eu preciso guardar material dele, eu não sei o que eu faço. Ele falou, Joãozinho, traz aqui, nós vamos fazer um cultivo celular. O que vai dar, eu não sei. E aí ele guardou essas células por muitos anos. Tem até um vídeo que saiu no Fantástico quando o cavalo morreu, porque o cavalo foi para o Guinness Book, como o cavalo brasileiro com o maior número de coberturas vendidas, então ele estava no Guinness Book. E aí tem uma entrevista do Joãozinho, o Fantástico cobriu a morte do cavalo. E na entrevista ele fala, bom, mas eu guardei material porque se um dia a clonagem acontecer, 20 anos depois o Fantástico estava cobrindo o nascimento do primeiro clone dele. Que coisa doida, Foi cara. Que irado, foi velho. Gente, demais. vocês estão ouvindo isso aí? Que Foi maluco, demais. cara. Sensacional. Olha Foi só. demais, foi demais. A gente consegue esse material? Poxa, me deu uma curiosidade de assistir, de vivenciar isso aí. Sim. Ainda mais você que é da televisão, você consegue tudo isso. Ah, eu vou caçar isso de alguma maneira. Alex? Muito interessante. Vamos caçar isso aí, Alex. Que legal, cara. Que bacana. Olha, tá aí. Tiramos uma curiosidade excepcional. Eu tenho certeza que são poucas pessoas que têm acesso a essas informações. Que bom. Obrigado, Perla. E respondendo a sua pergunta dos próximos passos, os próximos desafios, né? Hoje a empresa ela pertence a um grupo chamado Equine Care Group, que é um grupo belga que está consolidando hospitais, clínicas, centrais de fertilidade e reprodução, né? Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Desde o ano passado a gente faz parte desse grupo e com essa nova parceria com eles nós estamos abrindo laboratórios agora na Europa, né? O primeiro laboratório vai ser montado na Bélgica, deve estar operando até o fim do ano e a partir daí a gente vai espalhar a nossa técnica para França, Alemanha, Inglaterra e no futuro para a Austrália, enfim. Repetindo um pouco a história da In Vitro Brasil, que foi para o mundo inteiro, agora é a vez da In Vitro Equinos. Que bacana, que excepcional, cara. Nossa Senhora. Pô, eu tenho certeza que o pessoal de casa tá gostando demais desse bate-papo. Agora eu vou pedir para uma mensagem de vocês, né? A gente vamos deixar um gostinho de quero mais para a galera, né? Eu sei que vão ter muitas novidades aí pela frente. Não é a última vez que vocês vão estar participando, é a primeira de algumas, assim eu espero,
tá? Mas eu vou pedir uma mensagem. Perla, passa uma mensagem pro pessoal de casa, em nome da In Vitro Equinos. Eu acho que a mensagem é uma mensagem, toda vez que eu paro e penso assim, nos privilégios que a gente tem na vida, né? Eu diria que na minha listinha de privilégios, além de ter encontrado grandes mentores, trabalhar com um time excepcional, eu acho que eu tenho o privilégio de ter nascido brasileira. Olha que bacana. Eu acho que o brasileiro tem um ingrediente diferente para empreender, para abraçar o que é empreendido, para resistir, para persistir. Eu acho que nenhum povo no mundo é tão resiliente, tão persistente, tão criativo. E não à toa, não só a In Vitro, mas várias outras empresas brasileiras a gente vê ganhando o mundo, exportando tecnologia. Então, assim, eu diria que a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileiro, com todos os nossos tropeços e dificuldades e tudo mais. Enfim, carregar esses tropeços também, essas dificuldades, já mostra a nossa força, né? Mas eu diria que a gente precisa sempre lembrar do privilégio que é ser brasileiro. Que bom, parabéns. Tenhamos orgulho. Eu acho que falta essa mentalidade em boa parte da população. O brasileiro devia ter mais orgulho da nossa bandeira, do nosso país, né? Do nosso chão. Meu querido amigo, sua mensagem então, eu acho pro pessoal de casa. O que eu ouço muito hoje é essa nova geração não tem muito interesse pelas coisas, é uma geração mais focada em Instagram, essas coisas. Eu acho que eu discordo, eu acho que é questão da gente entender, né? É um momento, né? Exatamente, tem muito talento. Hoje, se você for na In Vitro, é tudo uma molecada nova trabalhando, né? Só tem a gente velho lá. Eu acho que essa geração é muito melhor que a nossa, né? Eu vejo isso pelos meus filhos, eu tenho 2, os 2 são muito melhor do que eu, né? Sim, que bom. Então, bacana. Eu acho que esse é o objetivo da paternidade. Do melhoramento genético. Exatamente. E, enfim, eu acho que a In Vitro Equinos, ela está sempre aberta também para quem é estudante de veterinária, que tiver interesse, que quiser legal, trabalhar na área, a gente recebe estágio. Visitação, é possível? Está sempre aceitando novos estagiários. Se o estagiário for bom, ele já fica como funcionário, já vira gerente, já pode virar sócio no futuro, quer dizer, pode fazer a carreira lá com a gente, que a gente está sempre recebendo gente boa. Que legal, que bacana. Olha, é bacana. Vocês talvez não estão aqui presentes, mas sentir a energia de vocês, o carinho que vocês têm, o orgulho que vocês têm na hora que vocês falam da In Vitro Equinos é contagiante. Vocês estão de parabéns. Olha, eu gostei demais de poder estar gravando com vocês. A gente vai encerrando aqui os nossos trabalhos, né, o episódio do Agronegócio Podcast dessa semana, agradecendo e olha, foi feito o convite e a gente vai em algum momento nós vamos lá. Agora você tem que mostrar como é que a mágica acontece. Nós vamos lá mostrar isso aí, mostrar em loco. A gente vai fazer essa agenda, não demora muito. Podem me cobrar aí nas redes sociais. Gente, no oferecimento de Grupo Provaso, Bracem Bio, a gente vai encerrando mais um Agronegócio Podcast. Aqui o Mundo Rural é além da porteira. Obrigado, até a próxima.